Então eu vou falar para vocês um pouquinho o que eu acredito, como eu acredito que será o mercado imobiliário em 2022. Nós tivemos, depois da ocorrência daquele boom imobiliário, como eu disse, em 2014, 2015, o mercado começou a voltar ao normal. Nós tivemos algumas crises econômicas ocasionadas por problemas de fora e ocasionadas por problemas internos, né, de decisões governamentais que não foram felizes e que acabaram causando crises econômicas. Mas o mercado imobiliário ia lutando com isso, ia se adaptando a isso. Negócios imobiliários sempre acontecem, às vezes com mais frequência, às vezes com menos frequência, às vezes você tem uma curva um pouco mais ascendente, às vezes ela cai um pouco, e isso é normal em qualquer mercado, e no mercado imobiliário é assim também. Mas houve um acontecimento que causou uma mudança bastante grande, principalmente na mentalidade das pessoas em relação ao mercado imobiliário como investimento, que foi exatamente e infelizmente a pandemia do novo coronavírus. Em final de 2019, comecinho de 2020, ela chegou aqui ao Brasil e se espalhou pelo mundo inteiro. Eu não preciso falar para vocês o que aconteceu, o que tem acontecido no mundo todo. Todos nós acompanhamos isso e eu espero sinceramente que você que está me assistindo aqui agora, que nada de grave tenha acontecido com você ou com a sua família, mas nós sabemos que muita gente sofreu com isso e sofre até hoje com relação às questões da pandemia. Mas no mercado imobiliário particularmente houve o seguinte impacto: a pandemia trouxe uma nova crise econômica, uma nova recessão. E aqui no Brasil particularmente houve um aspecto que foi a queda abrupta, a queda rápida, a queda muito grande dos juros. A economia praticamente parou, né? Num determinado momento, ela não parou completamente, mas ela praticamente parou nos primeiros momentos da pandemia. Todas as empresas tiveram que correr para se adaptar e muita gente não sabia exatamente como seria essa adaptação. Todo mundo teve que aprender junto, digamos assim. Mas o fato é que a atividade econômica regrediu tanto que naturalmente o juro caiu. E então os investidores, porque a economia ela funciona muito em cadeia, né? Em cascata, digamos assim. Quando você tem lá no topo da economia aquelas pessoas que têm o capital para fazer investimentos, investindo em produtos, investindo no mercado, você tem a economia se movimentando. E foi exatamente o que começou a acontecer. Os grandes capitalistas e investidores, eles se voltaram para o mercado imobiliário. E o mercado imobiliário, no primeiro, segundo mês, digamos assim, terceiro mês no máximo, do início da pandemia, ele se arrefeceu. Mas depois ele começou a aquecer. E aqueceu de uma forma que ninguém esperava. Ninguém esperava. As pessoas, aqueles que investem, começaram então a tirar o seu dinheiro do investimento financeiro, tirar o seu dinheiro do banco, por assim dizer, e comprar imóveis. E é nesse aspecto, então o ano de 2020 e o ano de 2021 foram anos bastante atípicos, no sentido de que a gente não imaginava que o mercado imobiliário fosse ter uma reação de aquecimento, como teve, exatamente por causa da pandemia. Todo mundo achou que a economia ia estagnar e no que se refere ao mercado imobiliário não foi isso que aconteceu. Eu sei que outros setores da economia também não aconteceu isso. A agricultura, por exemplo, e pecuária também não arrefeceu tanto, mas serviços, indústria, comércio, isso sofreu muito com a pandemia. No entanto, o mercado imobiliário ele reagiu exatamente por quê? E aí é que vem essa mudança de mentalidade. Exatamente porque as pessoas começaram a perceber que o investimento imobiliário, ou que não existe investimento mais seguro do que o investimento imobiliário. E é isso que é importante a gente raciocinar. Porque o investimento financeiro, ele pode ser, digamos, lucrativo a curto prazo, ele pode ser lucrativo a longo prazo, no caso do mercado de ações, mas aí você tem que entender muito disso e tem que ter muito sangue frio, né, para poder lucrar no mercado de ações. O mercado de ações não é para qualquer um, né? Como se diz, o mercado de ações é para os fortes, né? Mas o mercado financeiro, esse mercado mais
mais do dia a dia, aquele que o gerente do banco te oferece na mesa quando você vai lá visitar a sua agência, ou te oferece no telefone e tudo, esse mercado financeiro, ele teve uma queda de rendimento muito grande. A poupança, por exemplo, chegou a dar rendimento negativo, a poupança tradicional, digamos assim. Então as pessoas começaram a perceber que se tem um investimento que é seguro em qualquer situação, esse investimento é investimento imobiliário. Às vezes você demora, você precisa fazer capital com o imóvel que você tem, às vezes demora um pouco mais do que aquilo que você gostaria, do que aquilo que você estava esperando. Mas o fato é que, com crise ou sem crise, o investimento imobiliário, ele não dá prejuízo. Ele sempre vai te dar vantagem. E isso foi uma coisa que muita gente percebeu nesses anos de 2020 e 2021, e isso nos favorece agora em 2022. Hoje, eu, como corretor de imóveis, tenho muito mais segurança de dialogar com uma pessoa a respeito de investimento, quando eu falo que o imóvel é o melhor investimento que tem para a pessoa colocar o seu dinheiro a médio e longo prazo. Não a curto prazo, não tem jeito. Aí se você quer colocar o dinheiro hoje para ganhar dinheiro daqui 6 meses, daqui 1 ano, não é o mercado imobiliário o seu melhor investimento. Mas se você tiver a visão de médio e longo prazo, médio prazo, você compra um imóvel na planta hoje, com o preço do imóvel na planta. Quando ele estiver pronto, normalmente o período é de 3 anos para construir, você já está tendo lucro nesse imóvel. Você já está ganhando dinheiro nesse imóvel. Você já pode, inclusive, repassá-lo para o mercado. Ou você pode alugar e ter sua renda. Se você ficar com esse imóvel mais tempo, ou seja, aquela região onde o imóvel foi construído começa a se valorizar, aí então a valorização do seu imóvel ela é bem maior do que aquilo que você poderia imaginar e com certeza bem maior do que o mercado financeiro. Para isso eu estou me preparando bastante. Nós temos aqui vários lançamentos sendo feitos na cidade, alguns inclusive com foco muito direto em investimento, muito mais do que para moradia, mas para investimento mesmo, para você ter renda com Airbnb, por exemplo, ou renda com aluguel tradicional, ou mesmo renda na revenda desse imóvel quando ele ficar pronto. Tem localizações espetaculares, tem lançamentos Smart Home, que é a casa inteligente, que você já tem embutido no seu produto todas as facilidades que a tecnologia atual pode nos oferecer. Então, assim, eu vejo que o mercado imobiliário é muito promissor em 2022. Então, muito obrigado a todos que estiveram aqui comigo e um grande abraço. Até a próxima. Find a home.